ancião, o velho João, escreve à verdadeira esposa eleita de Cristo e a seus filhos, acerca de quem ele diz: eu amo, na verdade, esses que são os filhos da verdadeira Igreja de Deus. E não somente eu os amo, mas todos os que conhecem a verdade também amam aqueles que andam na verdade. Sim, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, é que nos identificamos com todo aquele que anda na simplicidade da verdade do Evangelho. De fato, a esses, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus, o Filho do Pai, sejam sempre presentes em verdade e em amor, como qualidade das suas existências, das suas vidas. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado, dentre aqueles que fazem parte da confissão dessa filiação em verdade e em amor no Evangelho, os que de fato andam dia a dia os passos da verdade em Cristo, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, a saber, que amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou, e que o maior privilégio é este, de dar a vida e de amar com verdade. Eu me alegro quando eu encontro os que são obedientes ao mandamento desta verdade, deste único mandamento que marca a vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles. Porque isto é amar de fato e de verdade, não de palavras. Mas agora, filhos da verdadeira igreja, peço-vos, não como se eu estivesse falando um mandamento novo, porque não há nada novo a ser acrescentado, senão o mandamento que nós tivemos desde o princípio, o qual eu repetirei mais uma vez, a saber, que nós nos amemos uns aos outros. Essa é a marca. O amor é este. Entendam, que andemos segundo os seus mandamentos. E os mandamentos dele são todos amor. De modo que aquele que obedece ama, e aquele que ama obedece, e permanece nele, porque Deus é amor. Este mandamento, conforme nós ouvimos e entendemos desde o princípio, é esse. Eu vou repetir outra vez, que andeis nesse amor. Esse amor se manifesta como obediência ao Evangelho. E o Evangelho é um convite, é um chamado a que andemos em amor nas nossas relações, com perdão no coração, sem juízo, sem mágoa, sem enganação, e nessa simplicidade de serviço ao próximo no amor de Deus. Por que eu digo isto? Ora, porque muitos enganadores, o velho João está dizendo, com aproximadamente 80 anos de idade, 85, muitos enganadores têm saído já pelo mundo afora. Ele, apóstolo de Cristo, que ouvira tudo da boca de Jesus, que deitara a cabeça no peito de Jesus, está dizendo isto. 60 anos depois, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Imaginem João hoje, o que ele diria? Ele ia dizer, só tem enganadores pelo mundo afora. Onde estão os que não estão enganando? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Preste atenção nisto. Quem são eles? São os que não confessam Jesus
vindo em carne. O que é isto? Não confessar Jesus vindo em carne. É negar que Deus não se encarnou em Jesus, é dizer, Deus não se encarnou em Cristo. Não, Jesus era apenas um profeta. É isso aqui, é não admitir que Jesus é Deus em carne. Ou, como ensinavam alguns naqueles dias, era dizer, não, Jesus é Deus, mas ele não era encarnado, ele era uma aparência de encarnação. Mas ele não era encarnado. O que é, enfim, hoje, para nós? Não naqueles dias, quando havia os que diziam, Jesus é uma aparência e não uma encarnação. Ou os que diziam, Jesus é uma emanação divina, mas não o próprio Deus. Ou os que diziam, Jesus é uma reprodução secundária da essência divina, mas não o próprio Deus. Ou quando havia os que diziam que Jesus era só um profeta. Também, quem confessa que Deus não estava em Cristo, anula o escândalo da cruz, a realidade inteira de que eu mesmo ressuscitei com Cristo e já estou assentado com Jesus nos lugares celestiais, nele, em Deus o Pai. Claro que também, mas não é isso que carrega toda a gravidade, isso é um equívoco de percepção. O mais grave sobre esses enganadores, que têm saído pelo mundo afora, já desde os dias de João, e nos nossos dias, eles entopem quase tudo que se faz em nome de Jesus, eles estão à frente disso, capitaneando isso. E se você questioná-los e perguntar a eles, escuta, Jesus era Deus? Eles vão dizer, ah, sim. Jesus Cristo veio em carne, era Deus encarnado? Eles não vão negar, eles vão dizer, ah, era. O que eles negam de fato é que Jesus seja suficiente, é que Jesus baste. De Jesus eles ficaram só com a nomenclatura, só com o nome. E criaram o evangelho que quiseram criar. Se você os indaga, Jesus Cristo é Deus encarnado? Eles dizem sim. E então você diz, então me explique o que você ensina sobre Deus. Tudo que eles ensinarão nega o que Jesus ensinou. Portanto, por uma via muito mais enganosa e sutil, eles estão negando Deus em Cristo. Porque com os lábios eles dizem Deus estava em Cristo. E no ensino e na vivência da vida deles, eles só ensinam o que tinha sido ensinado antes de Cristo. E só ensinam o que tinha ensinado antes de Cristo com as perversões das adaptações sórdidas e gananciosas que o coração deles cria como fantasia de assalto para o coração dos retardados e estúpidos. É muito mais sutil o que acontece hoje. Eles, com os lábios, dizem que Deus se encarnou em Cristo, e com o ensino, eles negam toda a palavra do Cristo encarnado. Negam o Evangelho. Negar o Evangelho é negar que Deus estava em Cristo também. É dizer, Deus estava em Cristo, mas eu não quero a palavra de Deus em Cristo. O que nos coloca numa situação infinitamente pior do que apenas o dos enganadores enganados. Esses aqui são os que confessam que Deus estava em Cristo, mas não abraçam a palavra falada. O Evangelho é a encarnação de Deus em Cristo. Deus em Cristo viveu o Evangelho. Se eu não ensino o Evangelho, não creio no Evangelho, eu estou negando Deus em Cristo para mim. E esses enganadores que vocês ouvem e seguem, dizem Jesus Cristo é o Senhor, botam na placa, nas portas, mas o ensino é o não Evangelho. É o não Evangelho. É qualquer coisa menos Evangelho. Vocês não entendem isso.
e são levados pelo engano de dia e de noite. Acautelai-vos, diz João o velho. Acautelai-vos, para não perderdes, preste atenção. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, anunciado com a vida. Vocês estão passando dessa consciência para aquilo que pretende ser uma adição, um acréscimo, um mover, uma nova revelação. João diz, não há nada novo, só há para ser vivido de novo. Não creiam neste engano, porque todo aquele que ultrapassa, todo aquele que não fica naquilo que vocês receberam, é aquele que chega para roubar de você o galardão da alegria do Evangelho plantada no seu coração e destruir a esperança, a saúde mental, a tranquilidade da sua alma, do seu ser. Porque todo aquele que ultrapassa, que diz é um novo mover, é uma nova revelação. Não, de fato o Evangelho não ensina isso, mas é revelação dos últimos dias. É como dizem os enganadores. Todo aquele que ultrapassa a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, e nele não permanece, não tem Deus. O cara chega dizendo que está falando em nome de Jesus e vai para além do que Jesus ensinou, não tem Deus. O Evangelho não precisa de nenhum acréscimo. Quem tentar acrescentar o Evangelho está negando a realidade de Deus na sua vida. Ultrapasse e você ultrapassará para viver sozinho, sem Evangelho na sua existência. Não tem Deus. Mas o que permanece na palavra simples do Evangelho, esse tem o Pai, esse tem o Filho, esse é cheio do Espírito da vida, do Espírito de Deus. Permanecer no Pai e no Filho é permanecer na simplicidade, em fé, no ensino da palavra do Evangelho e de nenhuma outra palavra que não seja o Evangelho de Jesus. Se alguém vem ter convosco para ensinar, para pregar, para querer entrar na casa de vocês, não admitam. Não admitam nem pela TV ensinando loucuras, nem pela internet, nem por livros. Não encham a cabeça de vocês de bobagem. Vocês nem aprenderam o Evangelho ainda, por que vocês já querem aprender a corrupção dele? Se alguém vem ter convosco e não traz essa palavra, não traz o Evangelho, não o acolhais, não recebais, não dê boa-vinda, jamais, para aquele que não vem em nome do Senhor ensinando a palavra. Não dê boa-vinda para aquele que chega com engano, com corrupção, com mentira. Não brinque de acolher o falso profeta. Deixe-o seguir no caminho dele, mas não o acolha, não o receba. Não diga, oh, que bom, não brinque disso. Ora, você não só brinca disso, você frequenta isso. Você alimenta isso, você sustenta isso. Você é cúmplice disso. Ora, aquele que dá boas-vindas, aquele que admite o acolhimento, se faz cúmplice dessas coisas ruins, dessas obras más e desses ensinos de perversão que fazem as pessoas irem para além de Cristo. Se for para além de Cristo, mergulhou no abismo. Eu ainda tinha muitas outras coisas a falar com vocês, mas eu não gostaria de falar virtualmente. Gostaria mesmo de ter a chance de conversar de viva voz, para dizer nos olhos de vocês a verdade do Evangelho, para que a alegria de vocês seja completa. Eu tenho o privilégio hoje não de mandar uma carta a você, mas eu tenho o privilégio até de dizer que, por um milagre desse tempo e dessa hora, você pode ver os meus olhos e ver se eu estou
de enganação ou falando a verdade com sinceridade em Jesus para com você. Senhor Jesus, eu creio que basta isto. Basta isto. Porque esses milhões de enganados que andam com Bíblias nas mãos nunca nem leram isto. Eles carregam a condenação deles, eles carregam a solução deles, eles carregam o futuro deles para o bem ou para o mal e não querem tomar conhecimento da palavra da vida. Mas eu creio que basta este bilhetinho da verdade para derrubar fortalezas e anular sofismas e compreensões falaciosas. Por favor, meramente pela palavra, derruba fortalezas agora. Traze pessoas quebrantadas a Ti, com o desejo de abrir o coração e botar tudo para fora, e serem salvos do engano desses dias. É o que eu te imploro. VNV TV, o canal é você.